Afinal, o anúncio da prorrogação da quarentena hoje pode ser tratado como uma jogada política? Quem começa hoje, então, é você, Caio. Pois é, bom, em primeiro lugar, cumpre parabenizar o governador de São Paulo por abrir mão tão rápido, do discurso autoritário e ameaçador de prender cidadãos que precisassem ir às ruas. Então, feitos aí os devidos elogios, vamos à pauta. São Paulo deve ou não estender a quarentena por mais esses 23 dias? Depende de quem estiver respondendo a essa pergunta. Se fosse um cientista ou um grupo de cientistas, a resposta certamente seria não sei. 23 dias é um espaço muito grande de tempo para uma certeza tão absoluta. E a verdadeira ciência, ela não se prenderia ao calendário, mas às evidências científicas apuradas diariamente, ou no mínimo semanalmente. O mais provável é que essa seja uma decisão essencialmente política, corrobora para esse entendimento justamente o que você trouxe, Mona Lisa, o timing do anúncio, no dia da posse do novo ministro da Saúde. A propósito, esse novo ministro, o Dr. Nelson Teich, ele parece ter uma visão mais abrangente do problema a julgar pelo seu primeiro pronunciamento. O ministro disse que é um erro polarizar a saúde com a economia. E eu, como cidadão, me sinto infinitamente mais seguro, sabendo que na chefia do ministério tem um profissional da área da saúde que entende que a pandemia vai causar mortes tanto pelo contágio quanto pelo empobrecimento da população e do país. Mas, ao contrário do que prega, do que deseja nosso novo ministro, essa pandemia está sendo polarizada e politizada. Está cada vez mais claro para o grande público que houve uma união de forças para desgastar o governo federal por motivos diversos em múltiplas frentes. Então, você tem a frente orçamentária, a fiscal, a judicial e também perante a opinião pública. Eu queria falar com vocês um pouquinho dessas 4 fontes de desgaste político. Primeiro, o desgaste orçamentário, falando do sequestro das verbas discricionárias dos ministérios pelo Congresso. Isso antecedeu a pandemia. Desgaste fiscal. O governo federal fica obrigado a bancar a queda de arrecadação de estados e municípios que não precisam oferecer nenhuma contrapartida. Desgaste judicial. O STF privilegiou estados e municípios, já falamos disso aqui, quantas definições sobre isolamento social. Então, esvaziando o poder de ação do Executivo e do Ministério da Saúde. Traduzindo para o espectador, o presidente não pode mais te autorizar a voltar a trabalhar. Quem manda nisso agora é o seu governador e o seu prefeito. Finalmente, tem o desgaste perante a opinião pública. Qualquer figura que se antagonize ao presidente recebe a atenção da imprensa e é vista com bons olhos. Qualquer defesa que o presidente faça da flexibilização do isolamento é vista como irresponsável e negacionista. Então, nessa pandemia, o Brasil está operando naquela velha lógica. O inimigo do meu inimigo é meu amigo. Isso seria muito válido se o inimigo fosse o vírus. O problema é que o real adversário de muita gente parece ser o presidente da República. Então, isso nos proporcionou alguns momentos atípicos aí na política nacional. Então, eu digo que eu vivi para ver a esquerda endossar o João Dória. Eu vivi para ver o governador e o ex-presidente corrupto unidos pela rede social, trocando afagos. Eu vivi para ver um ministro da Saúde dizer que o Estado brasileiro deveria, abre aspas, dialogar com a milícia sem gerar um pio na imprensa. Eu vivi para ver o Partido dos Trabalhadores aplaudir um ministro mediano, que num passado recente, quando era deputado, comparou votar no PT com consumir drogas pesadas. Quem quiser acreditar que o Centrão, a esquerda, o STF e a ala militante da imprensa estão unidos contra a pandemia e a favor do Brasil, fique à vontade. Mas, diante das evidências, eu vejo muito mais política e oportunismo do que fraternidade e ciência. Então, eu acho que esse foi o tom da decisão hoje em São Paulo. Suas primeiras impressões, Augusto? Primeiro, boa noite a todas e todos. E eu poucas vezes vi um discurso que defende a não politização de um tema tão político, como o que eu acabei de ouvir. Primeiro, a pandemia não tem timing. A pandemia ela é combatida, ela é tratada de acordo com os fatos que acontecem no dia a dia. É uma pandemia, eu já disse aqui diversas vezes, dinâmica. O que há segurança para dizer é que os hospitais da cidade de São Paulo, por exemplo, estão a cada dia mais lotando. Só na Zona Leste há 3 hospitais sem leitos na UTI. O Emílio Ribas, que ontem estava com 100% de ocupação, hoje terminou o dia com 93%, porque os leitos ou foram desocupados porque as pessoas morreram ou porque tiveram altas. Caio? Bom, a pandemia certamente não é política, O vírus não tem ideologia, mas a resposta à pandemia é. E eu já forneci aqui elementos suficientes para o espectador formar
a sua opinião. Não sou eu que estou politizando a pandemia, eu estou comentando a sua politização, o que é bem diferente. Eu também acho que a situação ela é gravíssima, mas a gente tem que ser extremamente responsável na forma como a gente transmite, né, nós como comunicadores, debatedores, o que é que seja, na forma como a gente transmite a informação para o público. Por exemplo, você mencionou que o Hospital Emílio Ribas estava com 100% de lotação, só que tem uma informação muito importante a esse respeito. Você sabe quantos leitos de UTI tem o hospital? Quantos, cara? Me conta. Então, mas chutando, o que você imagina? Eu peço que o espectador faça esse exercício breve, um segundinho para imaginar, porque a manchete assusta. Um hospital de referência com 100% dos leitos ocupados tem 30 leitos. Né? Então, vocês percebam como é vital essa informação para a real compreensão do que está acontecendo, dos fatos, para a gente não ficar num achismo, usar um número relativo que impacta quando o número absoluto não impacta tanto assim. Né? Então, eu acho que isso é um critério importante, até porque, por ser um hospital de referência, ele é muito disputado. Né? Mas, enfim, eu também queria falar, uma das provas de que talvez a flexibilização do isolamento seja o caminho aí a se seguir, talvez antes do que o desejado por quem é um pouco mais ortodoxo e cauteloso, esse tipo de coisa, são os próprios números, né, que você trouxe aí. A gente está com um isolamento efetivo abaixo de 50%. O problema é que essas pessoas, elas estão descumprindo a quarentena, então elas estão transitando, elas estão tendo interações sociais, só que também não estão trabalhando, né? Então, se de qualquer forma esse isolamento não foi respeitado e o sistema está comportando, talvez isso seja um indício de que é possível, porque ao contrário dos países desenvolvidos, né, das nações mais desenvolvidas, o Brasil, infelizmente, não tem uma estrutura, não tem uma economia robusta o suficiente para aguentar uma paralisia total prolongada. E, de novo, antes fosse por critérios científicos. É claro que se você faz uma previsão de 23, 24 dias, de 3 semanas, numa doença nova, é óbvio que o embasamento científico disso é muito pequeno. Isso tem que ser revisado dia a dia, com base nos dados, né? Semanalmente, pelo menos. Eu falei isso na introdução da minha fala. Né? E a gente sabe que o modelo matemático utilizado aqui em São Paulo é uma derivação do modelo do Imperial College, que tem muitas falhas metodológicas, que não considera, por exemplo, a expansão da capacidade médica, não considera a utilização de equipamentos de proteção individual. Tem uma série de falhas nesse estudo. Bom, dá para ver pelos números. Né? Disseram que se fosse feito isolamento vertical só com um grupo de idosos, o total da mortalidade no Brasil ultrapassaria 500 mil. Então, assim, é um estudo alarmista, feito com uma metodologia flagrantemente falha, né, que está embasando essa tomada de decisão no longo prazo. Então, são muitos questionamentos. O importante para o espectador é que fique bem claro que não se trata de uma luta da economia contra a medicina, né, da ciência contra o negacionismo. Está todo mundo no escuro. Quem fingir que não está mentindo para você. Está mentindo para você. Então, eu não vejo tantos critérios científicos adotados nessa decisão, mas vejo muitos critérios políticos. Sobre a questão política ou ex-político, um outro elemento no nosso debate de hoje que tem a ver sobre decisões políticas oportunistas, enfim, o vídeo que está circulando, né, em todos os lugares, quando Mandetta foi dispensado do Ministério, então já ex-ministro da Saúde, ele participou efusivamente de uma festa no Ministério da Saúde ali, festa de despedida, abraçou todo mundo, beijou todo mundo, esteve no meio de uma aglomeração, mas ele disse para todos nós, enquanto ministro, que a gente não poderia celebrar a Páscoa, que ninguém poderia encontrar ninguém, e esse vídeo está aí para todo mundo ver, está nas redes sociais. Augusto, oportunismo até o momento, enquanto representava uma pasta, o que aconteceu com as recomendações do ministro, que foram ignoradas por ele e pelo grupo do Ministério da Saúde ontem? Um erro gravíssimo do ministro Mandetta, gravíssimo. O ato é errado, a imagem pior ainda. E um ministro que estava, assim, fazendo um bom trabalho, infelizmente, nos seus minutos finais, aos 48 do segundo tempo, cometeu um ato que ele não poderia ter cometido. A imagem do ministro abraçando todos os seus funcionários, por mais que seja ali um momento de despedida, eu não tenho abraçado ninguém, absolutamente ninguém. Acredito que o telespectador também não. Então, foi um erro muito grande do ministro.
O Ed Lambert, Caio, nesse artigo que você trouxe aqui na quarta-feira, escreveu nos artigos mais baixos e torpes que eu li nos últimos tempos. Ele defende a abertura da economia americana, do comércio, com base na seguinte matemática: se 36 mil pessoas morrem de acidentes automobilísticos nos Estados Unidos e nós não banimos o veículo, por que a gente tem que fechar o comércio? Basta a gente fazer o seguinte: adotar as mesmas regras que a gente usa de trânsito, como semáforo e placas informativas, para o comércio. Então, as pessoas têm que manter uma certa distância, as pessoas não podem entrar todas de uma vez. Vamos fazer regras para o convívio que vai dar tudo certo. Esqueceu o Ed Lambert, que, volto a dizer, é um empresário bastante bem sucedido, inclusive, que o acidente de trânsito não é contagioso, assim como engasgar também não é contagioso. Esse vírus é um dos vírus mais contagiosos que a humanidade conhece. Então, não há qualquer possibilidade de se flexibilizar neste momento e fazer com que pessoas se encontrem mesmo com regras claras. Por quê? Porque, infelizmente, pessoas desrespeitam regras. Por isso, essa restrição, porque nós não temos um sistema hospitalar apto para suportar uma quantidade enorme de doentes. Por quê? Porque, infelizmente, as pessoas continuam morrendo de outras doenças. As pessoas continuam tendo infarto, AVC, câncer. Então, nós precisamos proteger o sistema de saúde. Por isso que precisamos, sim, ficar em casa com base científica, que certamente foi a base usada pelo governo do Estado de São Paulo. Bom, convenhamos que nós nunca tivemos, né, a capacidade hospitalar e já contados mais de um mês aí da pandemia, as autoridades têm sido bem medíocres, né, em suprir essa necessidade, especialmente considerando o estado de calamidade que autoriza aí gastos emergenciais, sem licitação, esse tipo de coisa. É impressionante, né, doutor, o seu hábito, né, de focar em desconstruir os autores das teses e não simplesmente a ideia e distorcer a natureza. Não distorce, é que eu trago fatos. Bem diferente. Você trouxe a sua interpretação do artigo. Minha interpretação, como minha interpretação, ele não fala isso? Você leu o artigo, Caio, será? Eu li. Você leu? Ele fala isso ou não? E deixa eu só concluir meu raciocínio, até porque eu já trouxe isso para o espectador, mas ele faz a comparação com dois tipos de abordagem. A primeira abordagem seria uma abordagem de furacão. Então, todo mundo se tranca em casa e espera isso passar. O problema é que isso demora muito. E aí o autor sugere uma abordagem de você tomar cuidados, né, como se você estivesse dirigindo o carro. Por quê? Porque é um comportamento individual que impacta a coletividade. Você transitar na rua durante uma pandemia é um comportamento individual que impacta a coletividade. É muito fácil entender isso. É muito fácil entender isso. E da mesma forma que, por causa dos acidentes de automóvel, você não proíbe o uso de carro, e por causa dos acidentes com engasgo, já que você trouxe isso aqui, você não proíbe as pessoas de comer, da mesma forma, por causa de uma pandemia que tem a sua letalidade, você não pode impedir as pessoas de viver. Porque o que vai acontecer? Se nós trancafiarmos a sociedade em casa, se as pessoas pararem de trabalhar por muito tempo, a pobreza, a pauperização vai matar mais do que esse vírus. Isso é muito elementar. E só retornando aí para a pergunta original, né, da Mona Lisa sobre o comportamento do ex-ministro Mandetta, o nome disso não é oportunismo, o nome disso é hipocrisia. Hipocrisia. E eu já tinha sinalizado isso para o espectador da CNN quando eu disse que, em entrevista exclusiva, o ministro tinha afirmado peremptoriamente que 100% da sua equipe não havia sido infectada pelo coronavírus. Vamos lembrar que isso é uma doença altamente infectante. Se 100% da equipe do ministro não estava contagiada, estavam todos trabalhando, simplesmente seguindo ritos de distanciamento social, de higiene, como ele disse, né? Por que isso não poderia ser aplicado em outras situações? E é gravíssimo o doutor Augusto vir aqui distorcer os fatos e falar assim, usar regras para o convívio social. Isso é exatamente o que o mundo desenvolvido está fazendo, Augusto. Eu trouxe isso aqui já para o espectador da CNN, usando como base uma matéria da CNN Health americana, falando sobre a retomada da economia na Noruega, na Dinamarca, na Áustria, na Alemanha, na Itália e na Espanha, os países mais afetados, na Alemanha também. Sabe quais são as regras? Álcool em gel para os clientes, distanciamento nas filas, esse tipo de coisa. Óbvio, uma hora a gente vai ter que retomar. A gente está no meio de uma pandemia, a gente tem que ser real aos fatos. Desculpe, Caio. Desculpe. Mas qual que é? O que eu estou reproduzindo aqui que não é realidade? Caio, se a gente estivesse discutindo política, eu poderia deixar você dar um monte de informação que não é verdade. Mas assim, a gente está falando para muita gente, a gente tem que ter responsabilidade aqui. A situação da Alemanha e dos países que você está me dizendo são completamente diferentes da situação do Brasil. Claro que sim, mas não dá para a gente usar como base a Alemanha, Caio. Você vê a entrevista da Angela Merkel hoje explicando exatamente
exatamente por que ela pretende flexibilizar, assim, é uma diferença tão grande da nossa condição, da nossa situação. É impossível você comparar, eu adoraria ser comparado com a Alemanha, adoraria, mas é impossível, neste momento, a gente comparar a situação deles com a nossa, infelizmente. Doutor, não é, porque perceba que você faz uso dos exemplos internacionais quando é para defender o seu ponto, mas quando você é pego numa contradição, aí você usa, você relativiza. Por exemplo, se você pegar o caso da Itália, essa semana o número de casos subiu de 102 para 107 mil. Isso significa que eles não atingiram o famigerado pico da doença. O pico não chegou, caiu um pouco o número de mortes. Na Alemanha, o oposto. Então, o número de contágio diminuiu e a contagem de óbitos aumentou. Na Espanha, outro país também muito afetado, o pico também não chegou, ele cresceu durante essa semana. Cada caso é um caso. O que une, o denominador comum entre todos os países é o seguinte: a economia. Tem estados que aguentam mais tempo com a economia completamente parada, tem outros que não. E a gente tem que sopesar, a gente não pode olhar só para um lado da questão, a gente tem que ser multidisciplinar, a gente tem que seguir os conselhos do ministro que você tanto elogia. Não tenham uma visão única, pensem fora da caixinha, foi exatamente isso que ele falou. Foi exatamente isso que ele falou no discurso de saída. O atual ministro da Saúde certamente falou não podemos dissociar saúde de economia. Ele trouxe dados relevantes sobre medicina diagnóstica, mostrando o impacto da pauperização da sociedade. No caso, diagnósticos de câncer, diagnóstico de doenças cardiovasculares. Isso é tão elementar. A gente vai derrubar a tributação do Estado, que vai perder capacidade de investimento no setor público, inclusive na saúde. Quem vai ser mais prejudicado nessa história toda é a população mais vulnerável, que, por sinal, não está em quarentena, porque nas comunidades isso é virtualmente impossível. Eu vou ter que te interromper porque você está comendo o tempo todo, Caio, desculpe. Vou ser deselegante aqui. Bom, se você é o juiz do debate, fica à vontade. Não, mas é que você, de fato, está extrapolando o tempo, não? Não, então, por favor, continue, Caio. Já fiz meu ponto, pode continuar. Quando a gente conseguir atingir esses pontos que a comunidade europeia e os Estados Unidos determinaram como diretrizes para abrir o comércio, eu vou ficar extremamente feliz, vou ser o primeiro a comemorar e sair para o comércio. E se a gente não atingir? Ah, Caio, que pergunta difícil. Vamos então para o segundo tema? Vamos lá. Vamos lá. O nosso segundo tema do grande debate de hoje é o uso do dinheiro do fundo eleitoral para combater a pandemia. Vocês concordam com a liberação dessa verba sem ter a obrigatoriedade de devolver? Começo com você, Caio. Óbvio que sim, né? Bom, no nosso primeiro debate, o doutor Augusto marcou posição dizendo que os 3 bilhões do fundo partidário e do fundo eleitoral não fariam, abre aspas, nem cócegas no combate à pandemia da Covid-19. Mais tarde, eu tive a oportunidade de contestar essa colocação infeliz com fatos e números, mostrando ao espectador da CNN Brasil o que poderia ser feito com essa verba bilionária. Então, de novo, montagem de mais de 22 mil leitos de UTI, aquisição de 5 milhões de testes de coronavírus, falamos em testagem aqui, compra de 30 mil respiradores e ao menos 1 bilhão de máscaras cirúrgicas ou a fabricação de dezenas e dezenas de milhões delas. Vamos lá. O fundo partidário e o fundo eleitoral, eles são formas complementares de financiamento de partidos e campanhas políticas. Portanto, eles são gastos supérfluos, eles são gastos não essenciais. Num contexto de crise da saúde pública, usar bilhões de reais do pagador de impostos para fazer propaganda é um gasto perdulário, irresponsável e imoral. E vocês podem ver, quem defende o fundão geralmente são os políticos, seus assessores e também os seus advogados, argumentando em causa própria. E por quê? Porque essa verba bilionária ela pode ser usada para pagar advogados sem ser contabilizada dentro dos limites de gasto de campanha. Claro que isso é um convite ao Caixa 2 e ao superfaturamento de serviços advocatícios. Por isso, nós vemos tantos engravatados dispostos a passar vergonha publicamente defendendo o fundão eleitoral em plena pandemia. Mas voltando a falar aí do nosso sistema de saúde, percebam que a escassez de leitos hospitalares, a ausência de testes em massa e a falta de equipamentos médicos são justamente o nosso calcanhar de Aquiles, nosso ponto fraco no combate à pandemia. E é essa fragilidade que justifica, ainda que de forma pouco científica, a posição intransigente dos defensores do isolamento horizontal, como a gente viu aqui mais cedo. O meu debatedor, ele já afirmou que, na visão dele, enquanto não houver testes em massa, ele prefere deixar a população trancada em casa. Ele já disse também
também que, se não houver abundância de leitos hospitalares, coisa que nunca houve no Brasil, ele é a favor de manter a paralisação total da economia em todo o território nacional de forma horizontal. Independentemente do mérito, a gente já discutiu isso, a consequência lógica dessa postura radical é uma só. Nós precisamos fazer de tudo, usar todos os recursos possíveis para montar esses leitos e adquirir esses equipamentos e fazer esses testes. E burocraticamente isso não é tão difícil, eu já disse isso aqui, o estado de calamidade pública está decretado, todos esses gastos têm natureza essencial e urgente, eles dispensam até licitação. Agora, percebam a contradição entre as palavras e as atitudes de figuras como o presidente da Câmara. Ontem, em entrevista exclusiva aqui à CNN, ele prestou solidariedade às vítimas e disse que salvar vidas é a sua prioridade. Mas, no começo do mês, ele barrou a votação do destaque que destinaria os 3 bilhões para o combate à pandemia. Que solidariedade é essa? Que prioridade é essa? E pior, o deputado fez isso de forma autoritária, irregular, atropelou o regimento da Câmara, foi acusado em plenário de estabelecer uma ditadura e por aí vai. Aí ele vem na CNN com a maior desfaçatez dizer que, abre aspas, no sistema democrático, ninguém é dono da verdade absoluta. Isso é uma democracia. O presidente da Câmara é uma contradição ambulante e não à toa o povo brasileiro está se mobilizando nas redes sociais para mostrar para Brasília o seu verdadeiro descontentamento, aquele que não aparece no Datafolha. A hashtag Fora Maia está em primeiro lugar no Twitter com mais de 1,5 milhão de citações. E não são robôs, viu, pessoal? Não são robôs. Para fechar, sintetizando meu raciocínio, pedindo desculpa por ter me alongado, não dá para posar de defensor da vida sendo contra o uso de verbas não essenciais no combate à pandemia. É hipócrita exigir do cidadão um sacrifício máximo sem exigir dos políticos uma colaboração mínima. Mas por que no primeiro debate que a gente fez eu chamei essa proposta de demagógica? Porque é o seguinte, na verdade, a proposta do Caio não é usar o dinheiro do fundo eleitoral e do fundo partidário para o combate ao coronavírus. A proposta do Caio é acabar com o fundo eleitoral e com o fundo partidário. Essa é a proposta dele. Por quê? Porque ele não acredita, e as pessoas que pensam como ele, não acreditam numa coisa simples chamada democracia representativa. Eles querem uma eleição formada por ricos. É justa essa eleição? Que eleição equiparada é essa, né? Então, na verdade, o que as pessoas que defendem o fim do fundo eleitoral, que é o que o Caio defende, ele não quer usar o fundo eleitoral para o coronavírus, ele quer terminar o fundo eleitoral porque ele não acredita na democracia representativa. Ele e as pessoas que pensam como ele querem instaurar no Brasil a plutocracia. Sabe o que é isso? É o governo do rico. Só o rico vai poder concorrer a uma eleição. Bom, o doutor Augusto certamente é um advogado muito habilidoso, especialmente quando ele está falando em causa própria. Eu não advogo no eleitoral, não faço esse tipo de acusação, Caio. Essa acusação é leviana. Essa acusação é leviana. É leviana essa acusação, Caio. Coincidentemente, eu sou, sim, contra o financiamento público de partidos e campanhas políticas, porque eu entendo que isso tolhe a liberdade política do cidadão. Eu acho que você, espectador da CNN, não é obrigado a financiar as campanhas de candidatos com os quais você discorda. Isso é uma questão de princípio, não tem nada a ver com plutocracia, muito menos não ser a favor de democracia representativa. Como o doutor entende pouco de política, ele misturou conceitos. Eu sou só contra o financiamento público dessa máquina partidária. E para ficar Como é que o candidato pobre vai se financiar, Caio? Eu esperei, eu até respeitei suas pausas dramáticas. Tem razão, desculpe. Vamos falar então de pobreza. A gente teve agora Caio, a eleição de 2018. Eu preciso que você conclua, porque o tempo acabou, não vai dar nem tempo para as considerações finais, por favor. Das alegações finais, eu abro mão. Bom, não concluindo, tem mais alegações finais. Só para fazer uma comparação, a eleição. Sim, certo, só o raciocínio, 30 segundos. por favor. A eleição do último presidente da República foi feita numa campanha que teve funding de vaquinha, certo? Custou menos de $1 milhão, certo? Isso mostra que quando você tem um político representativo, ele consegue, independente de financiamento partidário ou qualquer que seja, ele consegue amplo apoio popular. Vivemos na era da tecnologia. Você não precisa usar dinheiro público, muito menos distribuído para caciques partidários que viciam todo o sistema político de forma clientelista. Okay. Então, é bem elementar, é uma pena que eu não tenha tempo para me estender mais, porque esse é um tema que eu nado de braçada aqui.